Desde o final da década de 70, início de 80, começou uma estruturação dentro do mercado americano que não parecia significativa na época, mas que com o passar do tempo se tornou um dos motores mais poderosos e também, eu posso dizer que mais distorceu a precificação dos ativos nos Estados Unidos. Essa estruturação é chamada de 401k. Eu vou buscar explicar aqui de forma simples o que é e quais impactos ela gera no mundo atualmente. Bom, então começou em 1978, quando teve uma mudança no Código Tributário americano. Foi chamado Seção 401k, que começou a permitir que os trabalhadores conseguissem eles mesmos direcionar parte do salário para contas de aposentadoria com benefício fiscal. Nesse momento, o 401k não era um projeto grandioso e nem uma mudança no sistema previdenciário americano. Era uma exceção técnica, descoberta por alguns advogados fiscais, fez milagre na economia americana. E então essa brecha foi descoberta e ela passou a ser tratada como uma solução para um problema que na época não estava claro, mas hoje a gente conhece bem, que é o colapso dos planos de aposentadoria tradicional. A gente conhece bem aqui no Brasil. Bom, então vamos lá. À medida que as empresas perceberam que poderiam transferir o risco da aposentadoria para o próprio trabalhador, o antigo modelo de pensão foi substituído por um modelo que o funcionário assume toda a responsabilidade e o empregador apenas contribui para a conta. Eu realmente acho essa mudança sensacional na teoria. E essa mudança que pareceu administrativa gerou uma transformação ao longo dos anos no mercado financeiro. Porque diferente das pensões antigas, que eram geridas por profissionais que compravam e vendiam ativos conforme a avaliação de risco e preço, o 401k não. Ele criou uma demanda automática e completamente inelástica no mercado. Mas calma que você vai entender melhor o que isso significa. Para simplificar, hoje aqui no Brasil a gente é obrigado a recolher um percentual da nossa aposentadoria. Esse valor é gerido por supostos profissionais que eles deveriam fazer esse dinheiro render. E quando eu me aposentasse, esse valor seria grande o suficiente para eu viver uma aposentadoria tranquila. Mas a gente sabe que a real não é isso que acontece. E sob essa perspectiva, o que essa lei fez foi mudar a gestão desse dinheiro. Ao invés de ir para uma central que controlava esse dinheiro, cada trabalhador poderia ser o seu próprio investidor, o investidor do seu próprio dinheiro da aposentadoria. Então, o que acontece? Quinzenalmente, milhões de trabalhadores americanos aportam dinheiro em suas aposentadorias particulares, ou seja, nesses 401ks. Por uma questão regulatória, ao entrar num emprego, você possui alguns dias, poucos dias para direcionar para onde vai esses investimentos da tua aposentadoria. Mas quando uma pessoa entra num novo emprego, o que ela se preocupa? Ela vai se preocupar em entender a dinâmica do seu novo emprego, ou com a sua aposentadoria que vai acontecer daqui 30 ou 40 anos. Basicamente, a pessoa ela não direciona para onde que esse dinheiro vai. Então ele automaticamente acaba indo para os mesmos lugares. São grandes fundos de ações e índices amplos como o S&P 500. Então, quinzenalmente, esse dinheiro é aportado nesses ETFs e fundos. Só que um ETF receber dinheiro é muito diferente de um fundo que pessoas gerem. Quando um ETF recebe dinheiro, ele automaticamente replica esse dinheiro nas ações que ele está investindo. E esse ETF não faz uma análise, não tem uma decisão, não tem ponderação. Então, assim que entra o dinheiro no ETF, no segundo seguinte, ele já faz a compra desses ativos proporcionalmente. E esses fluxos obrigatórios quinzenais criam algo que o Michael Green, que na minha visão é o maior especialista do mundo no estudo dos 401ks, ele chama de insensitividade real dos preços. Significa que o mercado deixa de reagir ao preço porque a demanda não existe para avaliar. E além disso, as pessoas têm multas se elas tiram esse dinheiro antecipadamente. Então o fluxo é somente para um lado, é só o lado de compra, mas até um momento específico. E agora esse momento está começando a virar. E esse movimento que no início parecia pequeno, hoje é gigantesco dentro dos Estados Unidos. Tanto que é uma das maiores preocupações do Trump. Para você ter uma noção, em 1980, menos de 10% dos trabalhadores tinham um 401k. Em 90, 40%. E nos anos 2000, mais de 70% da população americana usa o 401k.
E quando você soma milhões de aportes a um mercado com uma oferta limitada de ações, você cria uma pressão estrutural de compra. A própria estrutura dos mercados, ela foi reconfigurada com o passar do tempo. E a forma com que a gente precifica os ativos hoje não é em função da análise, mas é em função do fluxo financeiro que entra. O mercado acabou se transformando em uma máquina alimentada por essas contribuições automáticas da força de trabalho americana. E o mercado ele acabou se tornando ao longo do tempo também dependente desse fluxo para continuar subindo. E quando o mercado depende de uma coisa, ele também ao mesmo tempo se torna vulnerável a uma interrupção desse fluxo. E aí entra um detalhe que eu venho pensado bastante há um bom tempo e resolvi fazer esse vídeo. A população em geral ela está envelhecendo muito. E os principais contribuintes desse sistema estão começando a se aposentar. Só que imagine só quanto que eles possuem. Eles estão comprando o índice S&P 500 desde 1980. Só para você ter uma base de comparação, o valor do S&P 500 naquela época era próximo de 100. Hoje é quase 7 mil pontos. Essa é uma das áreas mais preocupantes, porque agora, pela primeira vez, parte do dinheiro vai começar a sair de forma bruta dentro desse sistema. E com certeza os valores acumulados durante todos esses anos não são pequenos. Então, quando o mercado sobe quase continuamente por décadas, não porque as empresas necessariamente mereceram aquele fluxo, mas porque esse fluxo acaba empurrando os preços automaticamente para cima. Então, para mim, grande parte do retorno dessas últimas décadas, ele não veio de um crescimento estrutural e natural da economia, mas sim de uma estrutura que direcionava esse dinheiro do mercado todo mês, toda quinzena, sem nem mesmo perguntar se aquilo fazia sentido, se uma ação estava cara ou não. Esse dinheiro simplesmente entrava dentro dessas ações específicas. Mas, em outras palavras, o mercado ele não se tornou mais reflexo do que as empresas valem, e sim de quanto de fluxo estava sendo despejado nelas. Bom, se a gente olhar o americano médio, ele contribui quinzenalmente com essa aposentadoria. E ele tem visto nos últimos anos o saldo só aumentar. E ele acredita que ele está seguro com a sua aposentadoria. O problema é que grande parte deles nem sabe que está alocado dentro do S&P 500. Mas essa simetria só existe enquanto a máquina continua rodando. Porque a verdade é que se o mercado começa a virar e o trabalhador vê o saldo da aposentadoria dele cada mês menor, cada vez caindo mais, ele vai começar a pensar em até retirar aquele dinheiro de lá. Existem dados que mostram que a gente já está batendo recordes de retirada desse fundo, mas ainda não são tão relevantes a ponto de sobrepor as entradas. Só que agora pense na economia americana. Se ela está mês a mês degradando, e tem vários vídeos aqui que eu falo de como o mercado americano está começando e continuamente se complicando, com a economia cada vez pior, com a entrada de inteligência artificial, tudo isso vai gerar menos empregos no mercado. Com menos empregos, há uma diminuição desse fluxo de entrada dentro dos 401ks. E as saídas, elas começaram a acontecer agora e começaram a acelerar. Então, além de você pensar que não vai ter novas entradas, pense no americano médio desempregado. Você não tem emprego e o único local que você tem recursos é lá. Você vai efetivamente precisar retirar parte do seu investimento. Então a gente está chegando em um momento de convergência de situações, que pela primeira vez as pessoas estão começando a utilizar esses 401k e se aposentando desde a criação. O nível de desemprego está subindo e faz com que as pessoas precisem cada vez mais sacar, mesmo que com multas, esses fundos. E se somar tudo isso a um envelhecimento populacional, faz com que o fluxo seja cada vez menor. E para mim, quando a real recessão chegar, o fluxo rapidamente vai se reverter. E pela primeira vez desde que esse sistema nasceu, a base de contribuintes diminuindo, esse fluxo vai ser um complicador para o mercado americano. Se você vê o número de americanos que estão se aposentando na faixa de 60, 65, 70 anos, isso vai criar uma pressão gigantesca de venda. E o sistema ele foi calibrado nos últimos 40 anos para lidar com bilhões entrando. Não está calibrado para lidar com bilhões saindo.
E para mim esse é um ponto crucial, porque durante muito tempo os economistas eles tentaram explicar as altas absurdas dos múltiplos das empresas nas últimas décadas, e muito do direcionamento deles foi atribuído talvez à tecnologia, à globalização e à eficiência operacional, mas não, foi por causa de fluxo. E quando essa força desaparecer, os múltiplos eles precisam inevitavelmente se recalibrar. Não porque as empresas são ruins, nem porque o PIB vai cair, mas porque essa pressão que empurrava os preços para cima não vai existir mais. E se não existir mais, o mercado americano deixa de ser aquele ambiente previsível dos últimos 40 anos que a gente teve. E volta a ser essa nova geração que a gente não conhece. Um mercado que você não sabe qual que é o vento a favor dele. E aqui entra uma parte mais delicada ainda. E tudo isso foi criado com a suposição de que nos próximos anos, né, nas próximas gerações, a população ia crescer. E esses excessos de valorização em várias camadas da sociedade, em vários ativos, que principalmente os baby boomers pegaram, geraram uma distorção nessa geração que a gente está vivendo. Ela ganha menos em termos relativos, tem um custo de vida mais alto, as dívidas estudantis são muito pesadas, ou seja, é uma geração que não só contribui menos, mas contribui mais tarde e em um volume muito menor e com muito menos consistência e constância que as gerações passadas. O mercado, para ele continuar se sustentando nesse nível, ele precisa continuamente de uma força compradora cada vez maior. E quando esse fluxo se inverter e se tem vendas automáticas desses ETFs, você cria um desalinhamento estrutural. Então, o que acontece? O mercado sobe devagar nesse piloto automático que ele já anda, mas ele acaba caindo muito rápido se o fluxo se inverter. E essa parte que coloca o investidor numa posição muito frágil. Ele participa de um sistema que depende de uma coisa que ele não controla. E o ponto mais interessante é que quando você observa a composição dos principais ETFs que recebem dinheiro, eles replicam o S&P 500. Você percebe que todo mundo está comprando exatamente as mesmas coisas e deixando outras de lado. O que isso quer dizer? Se você é uma empresa que faz parte dentro do índice S&P 500, você vai receber um fluxo constante de dinheiro entrando. Então sua empresa tende a entrar na farra. E conforme essa indústria de ETF se expandiu, ela foi absorvendo a liquidez e absorvendo esses aportes. E quando você junta milhões de pessoas contribuindo quinzenalmente, com milhões até bilhões dentro desses ETFs, que replicam essas ações, você cria essa demanda inelástica. Uma demanda que acaba continuamente empurrando o preço para cima. Existe um cálculo que o Michael Green fez dessa inelasticidade. Pelo menos nos últimos anos, se a gente for ver, cada $1 que entrar dentro de um ETF, ele pode elevar o valor de mercado das empresas subjacentes que recebem esse dinheiro em 5 até $10. Principalmente porque esse dólar fica represado por longos períodos de tempo, já que é um investimento para aposentadoria. E quando você combina esse fluxo com concentração, você cria uma ilusão de que a gente está vivendo um momento extraordinário de produtividade, quando na verdade a gente está vivendo um momento extraordinário de fluxo nos últimos 40 anos. É uma distorção muito profunda e, como qualquer distorção, ela também acumula algumas fragilidades, porque um sistema que sobe por fluxo é o mesmo sistema que vai cair por fluxo também. Mas um efeito que aconteceu muito interessante nos últimos anos foi um efeito que intensificou a problematização da situação atual que a gente está vivendo, que é a concentração dentro do S&P 500. Esse é um elemento crítico e talvez o mais negligenciado por quem observa o mercado. A forma que os fluxos passivos acabam alimentando quase de maneira inevitável uma concentração em algumas empresas do índice. Então o que acontece? O investidor tradicional ele acredita que as empresas chamadas Magnificent Seven, que ocupam quase 40% do índice, são as melhores empresas do mundo. Mas ela é parte da verdade. A outra parte, que quase ninguém fala, é que elas ocupam metade do índice porque elas são mais beneficiadas por esses aportes automáticos. Então o que acontece? O S&P 500 ele é ponderado por capitalização de mercado. Significa que quanto maior a empresa, maior peso ela tem no índice. Quanto maior peso, mais dinheiro ela recebe via esses ETFs.
Quanto mais dinheiro ela recebe, mais seu preço sobe e ela fica maior. E quanto maior ela fica, mais dinheiro ela recebe nos próximos 15 dias. É um ciclo fechado, é uma engrenagem que premia quem já é grande e acaba penalizando quem não tem escala suficiente para atrair esse mesmo fluxo. Então pense, já é uma situação diferente se você faz parte do S&P 500. Já é muito bom. Se você faz parte dessas Magnificent Seven, é mais impressionante ainda o fluxo que entra para você. E esse mecanismo, o Michael Green descreve quando fala, ele chama de concentração inevitável dos mercados passivos. Essa concentração formou uma pressão de compra que acaba se concentrando no S&P 500 e mais ainda no topo e não na base. As pequenas empresas elas não conseguem competir porque o fluxo não chega até elas. Mesmo empresas medianas acabam ficando para trás porque o fluxo proporcional que chega para elas é baixo demais para alterar muito o preço. O grosso da demanda vai realmente para as gigantes. E com isso o mercado deixa de ser um reflexo da economia real e passa a ser essa matemática dos índices. E no final essa dinâmica produz uma coisa extremamente perigosa para o investidor, que é um mercado que parece diversificado, mas que na prática depende de meia dúzia de empresas. O S&P 500 ele se vende como um índice de 500 companhias, mas na verdade ele se comporta como um portfólio muito concentrado em menos de 10 ou 20 empresas. Agora vamos imaginar esse sistema que é ultra concentrado, enfrentando o primeiro grande período onde os resgates se sobrepõem às contribuições. Imagine essas vendas automáticas começando a atingir essas empresas grandes. E elas são tão grandes que o fluxo, quando se inverte, vão fazer elas caírem muito e muito rápido. Todo sistema tem um ponto fraco e todo sistema acaba colapsando quando a fé na alta é substituída pela necessidade que as pessoas têm. E essa é a grande ironia. Os 401k funcionaram tão bem que acabaram revolucionando o mercado acionário americano inteiro. Só que essa revolução, uma hora, também tem fim. Então, não se trata de prever um colapso do sistema, mas de reconhecer a estrutura que o sistema está envolvido. De entender que a gente está passando por uma era de expansão constante, por uma era onde o sistema vai precisar viver com menos e mais austero. Vão ter menos aportes, menos crescimento e até mais volatilidade. Esse cenário exige uma coisa que a geração inteira desaprendeu, que é leitura de risco e proteções. Sempre ter a carteira com proteções para qualquer evento que possa acontecer. E o que eu acredito que é importante a gente refletir é que quando o mercado começar a cair forte, os investidores que viram os últimos 20 anos o seu fundo de aposentadoria só crescer, eles podem começar a se desesperar e querer sacar ele. Isso para mim vai ser um dos intensificadores da queda e do crash que vai acontecer. Vai ser uma gasolina para esse evento que está já próximo de acontecer. Então se você quer proteger o teu patrimônio para quando esse evento acontecer, se quiser entender como pode se beneficiar de uma situação dessa de mercado, eu deixei um link aqui embaixo para você preencher um formulário e falar diretamente comigo. No mais, eu acredito que consegui passar toda a minha tese sobre essa problematização dos 401ks e como ele pode intensificar essa crise deflacionária que provavelmente vai acontecer nos próximos meses. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só mandar um comentário aqui que eu mesmo vou responder para você. Eu vou deixar aqui também alguns vídeos para caso você queira continuar os seus estudos sobre o mercado americano. Um abraço.